depois ele fica tempo batendo um papo ali com a galera que gosta de ficar. E, por graça, aqui no PPJ a gente conseguiu fazer isso tanto semana passada quanto hoje, né? Então, eu vou voltar aqui para a galera. Eu não vi se alguém escreveu algo no chat de que quer perguntar. Alguém sinalizou? Sim ou não? Não? Então, beleza. Então, vou começar aqui com uma questão que eu achei muito interessante, que o Caveira agora, no final, Caveira, você falou, no final não, no meio da mensagem mais ou menos, foi uma frase que até repercutiu lá no chat também. Você falou que quando a gente encontra o equilíbrio, quando a gente faz a vontade de Deus, a comunidade percebe o equilíbrio. Não foi isso que você falou, mais ou menos? Isso. Equilíbrio como consequência, né? Então, fala um pouquinho mais da percepção da vontade de Deus, da gente vivendo a vontade de Deus, e como que isso resultaria aí para a igreja e para a comunidade, tá? Aí você pode comentar, aproveitando que o pastor Michelin está aqui também, depois puder dar uma comentada. Aí depois a gente segue com a pergunta aqui da Aline, tá bom? Massa, velho. Michelin, abração, hein, velho? Eu não te conheci ainda pessoalmente, virtualmente agora. Então, velho, se Deus quiser, a gente se bate aí pra trocar ideia, dar rolê junto de skate. Enfim. Mas eu acho que Deus está fazendo as conexões. Massa, né, velho? Galera, em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, enfim, por toda a confiança, porque é uma responsabilidade grande, né, velho? Uma plataforma que vai nutrir a liderança da Juventude Batista, então é confiança, né? Aliás, vamos fazer uma oração para começar, galera, para Deus orientar a gente nesse momento. Eu acho que esse momento de pergunta é muito importante. Eu acho que a gente deve continuar pedindo a orientação divina nesse processo. Amém? Vamos lá? Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse evento. Continua falando, Senhor Deus, aos nossos corações através do nosso diálogo aqui. Dirige, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, em relação à pergunta do Aminon, eu diria o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente precisa reconhecer que é uma tarefa difícil, tá ligado? Não adianta a gente... o discurso pode ser muito bonito e tal, mas a gente precisa reconhecer, não é fácil. A história está mostrando isso, né? O ministério de Jesus, ao tentar orientar os apóstolos, mostra isso. Para Jesus conseguir implantar o reino de Deus, a lógica do reino de Deus na mente dos apóstolos, foi um parto, literalmente, né? E a gente precisa entender que não é uma coisa simples, né? Necessário. Eu fico com medo até de usar os termos errados aqui, né? Fácil, simples, mas eu diria que é algo seguro e que existe um script, né? Digamos assim. O exemplo maior é Cristo. E Cristo é a expressão máxima do poder de Deus. A gente vai ver isso revelado na Escritura, né? E simplesmente porque ele é o Deus encarnado. Então, ele é tipo assim, ele é a ação de tudo que ele planejou para a humanidade sem o pecado. A gente não consegue nem sequer imaginar uma vida sem a possibilidade de pensar o mal, que é o próprio, lá a Gênesis, né? Se você comer, você vai conhecer o bem, o mestre bem e o mal. A gente não consegue imaginar como seria uma vida sem pensar o mal. Aí Jesus vem e vive o Adão sem pecado, tá entendendo? Então, existe esse script para a igreja, né? Esse nosso grande desafio, e eu acho que essa porção que a gente viu hoje aí, ela é um exemplo bem prático do desafio que está à nossa frente, tá entendendo? É tipo assim, é entender o que Deus fez, o que ele faz, está fazendo e o que ele fará, baseado em tudo que ele revelou. Na segurança da revelação, da documentação disso, que é a palavra de Deus, e do testemunho disso proclamado pelo poder do Espírito Santo, o livro de Atos, né? Nós somos a instituição com essa responsabilidade de não só entender, viver, mas proclamar. E eu diria que a segurança disso é esse modelo aí de liderança que está refém à vontade de Deus, se preocupa, característica da igreja primitiva, né? Eles se dedicavam ao ensino apostólico, é uma característica forte do povo de Deus em toda a revelação. Ele procura conhecer a vontade de Deus e procurar aplicar. Eu acho que o grande desafio está nisso. Primeiro, a gente entender se a nossa aplicação é correta, e segundo, romper a nossa mente caída e aplicar a aplicação em nossas vidas pessoais. E aí é onde entra a história da carta. O equilíbrio vai se dar nisso, porque vai exigir maturidade de todo mundo da comunidade. Vai ter gente que não vai ser atendida, e a maturidade dele vai ser entender que o que ele está pensando é errado.
E vai ter gente que vai ser atendida, mas ele vai ter que ter maturidade para fazer, exercer isso de forma madura, não machucar o irmão que não foi. Então, eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando e se cobriu a pergunta. Eu vou tentar ser rápido para caber mais coisas, tá? Mas eu diria isso, a segurança do ensino de Cristo, observável na vida de Cristo e aplicável às nossas vidas hoje. Perfeito, perfeito. Deu para entender, sim. Pastor Michelin, quer comentar algo? Saudação a todos. Grato pelo convite. Prazer em conhecê-los. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Por enquanto, eu estou satisfeito. Gostei de ouvir o meu irmão Daniel. Estou satisfeito. Depois eu comento. Eu estou mais digerindo também o que ele disse, porque propriamente tenho algo para dizer agora. Daqui a pouco eu falo. Amém. Perfeito, perfeito. Eu vou, antes de eu passar para a pergunta da Aline e depois a gente tem uma do Lucas, eu vou comentar uma frase aqui também que o pastor Daniel acabou de citar, que é uma frase que eu acho muito importante, assim, embora até nas minhas falas ela tenha se tornado um pouco corriqueira, eu sempre acho importante de falar essa frase que você disse. Você falou assim: nós somos a instituição com essa responsabilidade. Eu acho importante frisar isso, porque, de fato, hoje a gente terceiriza muito algumas responsabilidades, né? Vou dar um exemplo aqui, sem entrar num mérito propriamente dito, mas com a política a gente faz isso. Num país da polarização, quem está nos extremos terceiriza a responsabilidade do país aos grupos políticos que defende, né? A gente terceiriza o bem-estar social a condições que são, de fato, né, da sociedade, mas a grupos. E eu acho que, socialmente, nós precisamos, de fato, cobrar aqueles que possuem cargos da sociedade, mas a gente também não pode esquecer que aqueles que são chamados para ser sal e luz é apenas a igreja. Apenas a igreja recebeu a missão de pregar o evangelho de arrependimento. Nenhum outro grupo recebeu, nenhum político recebeu isso. Só quem tem a missão de ser sal da terra, luz do mundo, e quem é embaixador de Cristo somos nós, a igreja, né? Então, acho muito legal essa frase que você falou. Se quiser comentar um pouquinho mais sobre ela, fica à vontade aí, mano. Eu diria que é essencial, né? Isso influencia todo o nosso entendimento. Eu diria, nosso pressuposto do que é a igreja é importante para essa conversa também. O que é ser igreja, né? Acho que é uma coisa que a gente deveria também trabalhar com calma. Mas voltando ainda, eu vou tentar ser bem, tá, gente? Se você vai para o livro de Atos, não só para o livro de Atos, né? Eu estou falando do livro de Atos porque é um material que dá para você palpável ir lá e estudar, tá? Mas você vai ver que isso é uma ação de Deus na história da humanidade, né? Ele se relaciona com a sua criação e no evento da queda, em meio ao caos que o pecado causou em toda a ordem criada, não só em nós como seres humanos, mas em toda a ordem criada, todos os nossos pressupostos, tudo que a gente produz como sociedade, enfim, ele sempre escolheu agir dessa forma, né? Ele escolhe ele usa o seu povo como ferramenta. Ele usou o povo de Israel e hoje usa a igreja, esse elemento de proclamação do reino de Deus, representantes do reino de Deus em toda a sua excelência, numa sociedade plenamente caída, um mundo caído, com todos os valores do reino de Deus invertidos. A gente precisa ter consciência disso, entendeu? E esse papel é nosso, sim, hoje. Então, eu sei que é difícil a tarefa, porque a gente teve 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, na confecção daquilo que seria o plano ideal do reino de Deus. Não deu tempo nem do casal ter filho, constituir a família com filho, nem de ter uma vilinha pequena sem pecado, né? Porque caiu antes. Mas, enfim, o nosso conhecimento é bem desafiador em relação a isso. Mas eu acredito que Deus deixou o necessário, tudo que nós temos como pilares do reino de Deus revelado em todo o processo, né, da história da redenção, nos dá, sim, orientações para a gente ser esse povo que é o já e ainda não do reino de Deus na Terra.
Vamos desenvolver o resto com as outras perguntas, senão eu vou ficar falando aqui 20 minutos. Beleza. Ó, a Aline fala o seguinte: qual a grande razão, além do fato de sermos filhos de Adão, para vivermos um tempo de tanto desequilíbrio em que os próprios filhos de Deus se tornaram tão diferentes dele, mesmo habitados pelo seu espírito? Aí ela deixa aqui um parênteses. Inclusive, o Michelin podia falar da parada do Espírito Santo sobre nós. E como Vai lá, nós Michelin. podemos ajudar nossos irmãos, a Igreja de Cristo, a reencontrar o equilíbrio e voltar a vivê-lo? Muito bem. Então é o seguinte, eu vou retomar onde o nosso irmão Daniel nos deixou, porque aí o que ele falou tem que ver com o que eu disse também, então me sinto mais à vontade. Aqui eu vou ficar estilo, vou tratar o Daniel como se fosse a rainha da Inglaterra e vou ficar 2 passos atrás dele, entendeu? Então é o seguinte, olha só, lá na minha fala eu disse da questão da impossibilidade, aqui você falou da impossibilidade da terceirização da responsabilidade. E aí eu caminhando para o final, assim, na minha conclusão, eu disse do protagonismo responsável e intransferível. E aí você arrematou, Minon, eu estava já pensando a resposta, te ouvindo com atenção, e você falou que, de fato, Deus nos deu a possibilidade, Ele não deu a mais ninguém o direito de ser sal e luz. Isso é fantástico. Lá na minha mensagem, eu nem falei nada sobre isso, senão eu não ia acabar nunca. Porque a questão ali é o seguinte, diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A cidade edificada sobre um monte é a igreja. E o monte ali é aquela ideia, eu vou só dar uma pista para vocês, é Daniel capítulo 2, daquela grande pedra que vai crescendo, 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 até que toma toda a terra, e a pedra é o reino de Deus. É uma pedra cortada por mão não humana que destrói a estátua e depois a reduz a pó, de tal maneira que nem o pó da estátua resta mais. Então, quando essa pedra toma toda a terra, é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É essa nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra, assim como no céu. Então, o parâmetro para se viver na terra é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, ou seja, não cumpre o seu papel existencial. Tudo na existência tem um telos e tem um ethos. Telos é a razão existencial de todas as coisas, e o ethos é a maneira coerente de se viver de acordo com a finalidade existencial. Então, o problema é esse aí, a gente está no rolo, no meio dessa bagunça toda. Então, voltando para a igreja no Brasil, ela já tem tempo histórico para a sua manifestação. Eu vou falar só da nossa presença protestante, tem pelo menos 150 anos. Então, está dito que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que isso quer dizer? Que a igreja é o parâmetro da sociedade. Por exemplo, o Tim Keller, ele disse que Deus plantou uma igreja no centro do mundo para que o mundo fosse centrado. Então, isso é que é fantástico. Aí vem o problema que a gente tem, que a gente perdeu a essência. Por exemplo, todos vocês que estão aqui sabem disso infinitamente melhor do que eu, que é a questão, quantos congressos vocês já viram para tratar da relevância da igreja? A igreja tem que ser relevante. Não, a igreja é relevante. Então, o congresso tem que ser o contrário. Por que não estamos sendo relevantes? Aí a gente vai descobrir. Agora, não, a gente nasceu para isso. Então, a ideia ali do sal e luz é o seguinte, por exemplo, penso que todos que estão aqui também, se nunca ouviram um sermão sobre sal e luz na vida, você não está na igreja evangélica. É impossível. Entendeu? Você sabe disso tudo. Agora, só que Jesus, e aí depois eu posso até passar o áudio para vocês, ele não está falando de sal e luz. Ele não está falando nada disso. Só que o problema é que, ao longo do tempo, a gente lançou todo o nosso olhar em cima da metáfora e esqueceu o que ele estava falando. A começar, por exemplo, pela maneira equivocada que a gente chama o texto. A gente chama o texto de Sermão do Monte. E a gente só chama assim porque tem um cabeçalho em cima da nossa Bíblia. Se não tivesse, a gente nunca chamaria, porque não está escrito em lugar nenhum que aquilo ali é um sermão. Aquilo ali é um ensino, entendeu? Porque Jesus sobe a montanha, está lá na montanha, ele vê a multidão, Jesus é inteligente, sabe que na montanha não dá para falar para a multidão. Na montanha você tem que falar para os seus alunos. Então ele se assenta, é um código, ele fala, vou dar minha aula. Quem vem para a aula? Os discípulos, os alunos.
e ele abre a boca e começa a ensiná-los. E aí o negócio vai longe. Então, é um ensino, não é um sermão. E aí ele está dizendo quais são as características, a identidade da vida dos discípulos. E aí entra de novo na sua pergunta, Minon. O que ele está falando? Que o discípulo, por exemplo, ele tem uma exposição natural que não pode ser não verificada, entendeu? Então, é nesse sentido que ele está falando. E aí, para ilustrar isso, ele traz, de fato, a metáfora do sal e da luz. Então, qual é a questão? Nós, por exemplo, nós não somos reacionários, ou seja, a gente não precisa esperar que uma coisa aconteça na sociedade para a gente se coçar. Já viu? Quando acontece alguma coisa, todo mundo, nossa, agora a gente tem que fazer alguma coisa, que o mundo está... Igual, às vezes, eu estou nas reuniões, as pessoas falam, não, tem que trazer nossos filhos para a igreja, porque o mundo lá fora está muito violento. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, cara. Aí, o que acontece? Viajei tanto nas ideias que fui até longe demais. Mas é o seguinte, é que é muita informação, dá muita vontade de falar. Eu sei o que é isso, velho. Mas deixa eu voltar aqui. Então, fechando. O que acontece é que Jesus está dizendo que nós temos propósito. Então, como nós somos sal, estão usando aquela ideia. Por exemplo, a maldade, ela vem até nós, mas ela não consegue nos ultrapassar. Então, a maldade para em nós. Mas como a gente não é do time só daqueles que vivem do não, a gente tem proposta, então a gente começa a avançar. E como nós somos luz, à medida em que nós avançamos, a maldade tem que se colocar em retirada. Então, à medida que a gente também está nesse gerúndio existencial missional, ou seja, indo, cada vez que a gente dá um passo, a maldade tem que retroceder, até que chegue um dia que não haja mais espaço para a maldade no planeta. Agora, é lógico que isso vai demandar uma vida inteira, porque no meio desse processo a gente às vezes se perde. Então, a última coisa que eu queria dizer para não perder é o seguinte: é interessante que Jesus, quando ele falou isso, ele estava longe, por exemplo, do templo, ele estava longe do sacerdote, do centro religioso, e ele falou que aqueles caras ali, aqueles alunos é que eram o sal da terra e a luz do mundo. Isso é fantástico. O que está acontecendo com a gente hoje? A gente esqueceu isso. E é lógico que eu estou sendo genérico, a gente acha que as nossas estruturas é que são sal e luz. A gente já não mais acredita nas coisas simples, a gente não mais acredita se a gente abrir o Novo Testamento e ensinar da melhor maneira que a gente puder, no poder do Espírito, as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer. A gente não acredita nisso. Quantos congressos assim eu já fui, né, cara? E os caras às vezes começam a me dar desculpa no meio do caminho. Por exemplo, querendo dizer que ele achava que o congresso tinha que ter 600 pessoas e só tinha 100. Eu falei, irmão, eu estou indo lá para falar para um, tendo 2 já é multidão, entendeu? Eu estou indo para falar para um, tem 2, já é multidão, já ganhei o dia. Então, a gente vai perdendo tudo isso e aí, sem que a gente perceba, a gente vai adotando, por exemplo, pensamentos, nomenclaturas que são estranhas, por exemplo, à fé cristã. Hoje, por exemplo, eu tive uma dificuldade aqui que eu tive que falar aí da questão do equilíbrio. Aí eu disse lá no tom bem-humorado que equilíbrio é coisa de grego. Isso é alienígena para nós, mas eu sei que eu estou falando sozinho. Eu tenho consciência disso, eu não sou bobo. É a mesma coisa, por exemplo, a gente aceita os termos liderança como a naturalidade do mundo. Isso é tudo alienígena, não tem lugar nenhum da Bíblia falando sobre liderança, por exemplo. Não tem. Fala sobre pastoreio. Liderança é um pensamento da administração e sociologia. São outras categorias. E aí, se a gente implanta isso na igreja, vira um inferno na terra. Mas vai falar um negócio desse, aí é só da pedra para mim. Entendeu? Então, por hora, eu creio que já é o suficiente. Muita água mata a planta, um boi deve ser comida aos bifes. Então, eu já creio que é suficiente. Você gostou? Porque tem a versão vegetariana, que eu sou vegetariano, entendeu? Então tinha a versão vegetariana e a vegana. Aí eu resolvi introduzir a carnívora para que todos, vou usar agora só para vocês. Para todos estarem à mesa, né? Entendeu? Ô, Aminon, deixa eu só tranquilizar a irmã aí, que ela fez uma pergunta que realmente eu achei interessante, assim. Na verdade, eu estou preocupado em ela entender a dinâmica da coisa, desafiar ela também a ler o livro de Atos com a seguinte ótica, tá? Porque a gente tem um entendimento, às vezes, é muito interessante que o Michelin falou, fizemos um evento, deu uma pessoa, aí o cara acha, queria 600, deu 100, aí ele acha que fracassou. Por quê? Qual é o conceito então de sucesso para ele? Você está entendendo? Então a gente começa a perceber
que o conceito, nossos pressupostos, talvez estejam errados mesmo. E isso foi o maior desafio para os apóstolos, para os discípulos, ao terem contato com Cristo, porque ele é o representante do reino de Deus, que não tem comunhão com tudo que a gente desenvolveu, com a inversão de reino que a gente fez, entendeu? Por causa da queda. É meio complexo, mas eu vou tentar organizar isso. Em relação à pergunta da irmã, eu diria assim, irmã, veja, se você observar a estrutura do relato de Atos, você vai ver o seguinte, ali é tipo assim, o nascimento da coisa, a igreja, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e o fim da terra. A gente já começa errando aí, achando que testemunhar é dar um panfleto ou só oratória, e a gente vai ver que o testemunhar da igreja em Atos e todo o desenvolvimento do Novo Testamento envolve tudo. Né? Se a gente for ver o que eles fazem, envolve tudo. Então, desde pregação a acolhimento, vai lá as viúvas, os diáconos, Estevão também pregou, o sinal, manifestação do poder do Espírito Santo, o estudo da palavra. Então, vai envolver tudo, doutrina, assembleia, deliberação. Você está entendendo a parte mais burocrática? Envolve tudo. A questão é entender como representar o reino de Deus no que a gente está fazendo hoje. Só que o que eu quero chamar a atenção da irmã em relação à pergunta dela é o seguinte, a gente precisa entender que a oposição a nossa missão de representar o reino de Deus na Terra é algo natural nessa era, entendeu? Porque estamos convivendo numa era de pessoas que têm pressupostos caídos. Então, se tu estás representando o resgate do pressuposto primário, que é literalmente o oposto vetorial, 180 graus, né? Do que eles acreditam, é óbvio que vai ter resistência. Se você ver o relato do livro de Atos, você vai ver que é exatamente isso que acontece. O livro de Atos, ele sempre parte de uma narrativa na normalidade, aí chega uma tensão, que chega um clímax para ter uma solução. Essa solução, ela sempre é promovida por essa casa de igreja orientada pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nessa carta que a gente leu agora, eles frisaram, e eu falei isso lá na reflexão, eles fizeram questão de frisar o quê? Pareceu bem ao Espírito Santo, porque para eles era tipo assim, era o que autenticava que é a igreja. A igreja sempre resolve o problema da opressão e da oposição pelo auxílio do Espírito Santo. Se você observar todo o relato, gente, quando desceu o Espírito Santo lá em Pentecostes, depois que eles pregam, faz tudo bonitinho, aí tão bebo. Sempre tem uma coisinha para querer atrapalhar. Aí Pedro vai e prega. Aí você vai ver que os discípulos começam a repartir seus bens, por exemplo. Aí depois disso vem quem? Ananias e Safira. Reparte, mas mente. Já são grandes lições. O problema vai vir de fora, o problema vai vir de dentro, mas sempre com o quê? Com o pressuposto de reino caído. Então, Ananias e Safira não amava Deus, amava dinheiro, igual o jovem rico. Então, você vê, dentro da igreja teve problema. O que é que houve? Tudo bem que a disciplina deles foi bem pesada, né? Mas aí você vê que depois disso, o que acontece? A comunidade, né? Se tivesse disciplina dessa na igreja hoje, misericórdia, né? O fato é que a gente precisa entender o momento, né, daquilo ali. O fato é o seguinte, que eu estou querendo dizer a você, que se você continuar a leitura, você vai ver que esse ciclo ele se repete. É como se fosse um recado claro para nós como igreja hoje, para dizer assim, isso vai fazer parte da rotina de vocês. Vocês são a oposição do reino caído. Não há como a gente estar num reino onde acredita tudo diferente de nós e a gente achar que vai viver de fulô, tá entendendo aqui? No bem bom, você vai ver que os diáconos se deram em quê? Problema na distribuição de alimentos, ação social, né? Digamos assim, da igreja, o setor de ação social da igreja funcionando, teve panelinha, aí diáconos resolveu. Aí, depois que instituíram os diáconos, aí ele vai dizer aqui, se você vê Atos 6, 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém também era grande, o número de sacerdotes que obedeciam à fé também, como se fosse, deu tudo certo, amém, glória a Deus, vamos olhar para o céu, esperando Jesus voltar, eita, vem cá, olha para cá, Estevão, o que foi? Acabaram de matar Estevão. Meu Deus do céu, Estevão morreu, desespero. Quando vê os guardas correndo na rua, prende crente e mata crente, a igreja se espalha. Depois disso, o que acontece, gente? Se você continuar, você vai ver que essa perseguição vai desencadear o evangelho chegar em Samaria, que é fruto da promessa. Recebereis poder, o Espírito Santo, Jerusalém, Judéia, Samaria. Então, meu irmão, se para chegar em Samaria foi gente morrendo, treta, problema dentro e fora, quem dera para chegar no Rio de Janeiro? Você está entendendo? Quem dera para a gente continuar esse ministério aqui. Então, a gente precisa entender isso. Muitas vezes pulverizado por tanta coisa, pressuposto errado que colocaram na nossa missão, a gente acha que o mundo vai se curvar diante de nós. Nunca vai ser isso. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender que existe um reino, somos representantes desse reino. A questão é se nós conhecemos todos os pilares e pressupostos desse reino. Porque se a gente for trazer pressuposto equivocado,
aí vai dar incompatibilidade. E aí não vai ter equilíbrio, porque a gente não entendeu de fato o que é a vontade de Deus. Então, irmã, fica tranquila, faz parte da oposição, mas é uma oposição da parte do reino de Deus, ou daqueles que não entendem, não estão em harmonia com o reino de Deus. E eu vi na sua pergunta também assim, a crise de, poxa, mas como eu vou saber que um irmão que está aqui, eu percebi isso também, como eu sei que é problema de compreensão ou porque ele está, não sei se eu entendi mal, aí a irmã pode até me esclarecer aí. Mas também isso foi deixado por Cristo já, o protocolo, né? Ó, se o irmão te ofender, vai lá, na palavra, corrige. Se foi bem, harmonia, ganhou o irmão. Se não, chama a igreja. Aí a importância da comunidade, né? Essa comunidade, que aí é muito legal o que o Michelin falou, nessa linguagem de liderança, que no meio empresarial é líder versus não sei o quê, né? Você vai ver que o conceito de autoridade da nossa era é caído. O conceito de Deus, ele apresenta uma coisa muito excelente. Quando os apóstolos chegaram para Jesus para dizer assim, Senhor, eu quero sentar uma direita à tua esquerda. Por quê? É isso que o Michelin está criticando. A gente quer trazer o modelo empresarial para dentro da igreja. Ele quer dizer o quê? Ó, já que eu estou aqui contigo, larguei tudo, eu quero ser os cargos maiores aí de lado do rei. Jesus disse que para eles, ó, vocês estão equivocados. Não é assim no meu reino, não. Até tem, tá, Michelin, mas ele está dizendo assim, ó, o pressuposto de vocês é equivocado, porque no meu reino, isso que vocês construíram, do que é líder para vocês, é fruto da mente caída. O princípio de vocês é invertido. No reino de vocês, aí você vai ver lá em Marcos 10, se não me engano, vai dizer, os governantes, eles dominam, oprimem. Os líderes, eles estão sobre as pessoas. No meu reino, não. Quem quiser ser maior no meu reino, e aí ele não fala necessariamente de líder, ele fala do princípio de autoridade no reino de Deus. Quem é a autoridade? É aquele que serve, que se faz menor de todos. Então, Jesus, ele pega o princípio que a humanidade criou de opressão e diz assim, ó, isso aí é queda, isso é inversão do verdadeiro valor do reino de Deus. Então, nosso modelo de entre aspas aí, liderança, são as pessoas que tentam ser o papel de Cristo na igreja. Que papel é esse? É aqueles que dão a vida pelos menores possíveis. E eles, à luz de Cristo, porque, veja, isso é princípio de reino de Deus, por quê, gente? Se você for para Gênesis 1, Deus trabalhou 6 dias. Ele sendo Deus, onipotente, todo-poderoso, ele trabalha 6 dias para apenas no sexto trazer a humanidade à existência e dizer assim, é tudo seu, governe. Que princípio é esse? O maior se viu o menor. E deu de presente todo o cosmos e a criação. Com a queda, o que é que acontece? Então, a ordem é bem simples. É Deus criador, criatura, e o cosmo criado é para fazer valer a prática dessa relação à luz de quem é Deus. Vocês são minha imagem e semelhança. Multipliquem a imagem e semelhança. Homem e mulher. Então, perceba que a estrutura da sociedade social ela ia a partir de uma família que tem a estrutura elementar nos pressupostos do reino de Deus. Então, o pai e a mãe, um servindo ao outro e serve às crianças, e seria a base da sociedade, onde os maiores serviriam os menores. Quando cai, o que é que acontece? Ao invés de ter... Tudo inverte. Agora, eu não adoro mais a Deus, o Deus agora sou eu não sirvo o menor, as pessoas têm que me servir, e a natureza não promove isso. Muito pelo contrário, os recursos, eu amo os recursos e uso as pessoas para ter os melhores recursos para mim. E Deus, nessa matemática, Deus nem existe, porque o Deus agora sou eu. Isso é queda, gente. Então, o modelo de sociedade empresarial hoje é modelo de queda. E o que é que Jesus vem fazer? Resgatar o princípio do reino de Deus. O que é que a gente, como igreja, tem que fazer? Conhecer esse princípio, e por mais que doa, a gente dói. Vamos admitir? Dói. Vamos admitir, é chato às vezes? Não, constantemente. É incômodo. Acaba com nós, velho. A gente tem que admitir isso, não? Acaba com a gente, porque a gente é um bando de idólatra. A gente é um bando de egoísta. A gente mente pra gente mesmo, gente. A gente é falso, a gente... Tá entendendo? A gente até na piedade faz coisa com interesse, pelo amor de Deus. A gente tem que admitir, a natureza pecaminosa é um vírus desgraçado na nossa vida. A gente está espantado com corona, mas o pecado é um vírus desgraçado, minha gente. Ele contamina tudo na nossa vida, de moralidade, sexualidade, inteligência, físico, tudo, relacionamento social, tudo pecado por vírus hoje, gente. Qual é o nosso desafio como igreja hoje? Olhar para o que Deus fez na história da humanidade, a redenção em Cristo, o modelo que ele deixou e ensinou, e praticar essa embaixada do reino de Deus na terra, sabendo que sempre haverá oposição. Onde é que vai vir? Apocalipse. Onde é que vai vir o fim disso? Apocalipse. Quando o rei finalmente voltar para nos buscar. Aí não é mais já e ainda não. Aí vai ser já, com excelência, ele nos busca, e glorificação, não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem pecado. E aí vai. Show de bola. Show de bola. Fala aí, mestre. Só vou dizer duas coisas, minha irmã Aline. É o seguinte, vou resgatar no texto que o Daniel nos colocou, de Marcos, só uma frase: entre vós não será assim.
Esse é o desafio da nossa vida. Pois é. E lembrar que entre nós nada é como é para quem está fora. Entre vós não será assim. Assim como? Desse jeito aí que está estabelecido. Porque aqui é o reino de Deus. E aí a outra frase de um irmão chamado A.W. Tozer, que aí sintetiza tudo que o Daniel falou, que eu não tenho ousadia de dizer nada depois do que ele disse. A frase é assim: tudo está errado até Deus vir e consertar. Ponto. Amém. Glória a Deus. Está tudo errado até Deus vir e consertar. Entendeu? Amém. É isso. Amém, amém. E aí, a pergunta que você tinha me feito, que agora eu posso falar, sobre a questão do Espírito Santo, Aline, é assim: uma coisa é o Espírito Santo morar em nós, na questão da habitação, coisa que, por exemplo, nós sabemos que no Antigo Testamento isso não acontecia. Ele vinha sobre, capacitava as pessoas para uma obra específica durante um tempo determinado e saía. Isso é tão sério que o Davi, quando fez o que fez, aquela insensatez, ele ora no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não retires de mim teu Santo Espírito. O negócio é tenso. E aí agora não, nós estamos em outra dimensão, nós somos habitados pelo Espírito. Agora, por que nós somos habitados pelo Espírito? Porque é a única maneira daquela oração sacerdotal de Jesus ganhar concreção, porque ele pediu que nós fôssemos um com ele, entendeu? Um assim como ele é com o Pai, aquela coisa toda. A única maneira de nós sermos um com o Pai é se tivermos o mesmo Espírito. Então, graças a Deus, nós somos habitados pelo Espírito. Agora, outra coisa é sermos revestidos pelo Espírito. É o texto de Atos, que é interessante, cara. E isso, para mim, é uma alegria muito grande quando eu vejo que Jesus, sendo Deus, encarnado, veio à Terra, 3 anos e meio dando aula, os caras não aprenderam nada, entendeu? Depois teve uma quarentena, sem Covid, uma quarentena com ressuscitado. Porque, assim, eu não sei se vocês já me ouviram dizer isso, mas Jesus, ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado, é uma coisa completamente diferente. É porque a gente fala todo dia, Jesus ressuscitou, mas o dia que você encontrar um cara que usa massa encefálica, ele pode te colocar numa situação difícil. Ele vai te perguntar o óbvio: ué, mas Jesus morreu? Aí você vai, lógico, mas claro que morreu pelos nossos pecados, e etc, etc. Aí vai te perguntar assim: e como é que um morto comete ação? Aí você vai falar: tum. Aí você vai falar: pô, deixa eu chamar meu pastor. Então, Jesus morreu mesmo. Agora, ele foi ressuscitado. Isso é a economia da Trindade. O Pai o enviou, ele obedeceu. Agora, ao terceiro dia, o Espírito Santo foi e o reergueu dentre os mortos. Então, depois disso, ele ainda teve 40 aulas com os caras. Agora, você imagina você ter um contato com aquele que foi ressuscitado. 40 aulas! 40! Olha a pergunta dos caras: Senhor, é nesse tempo que vai restaurares o reino a Israel? Eu falei: meu Deus do céu, cara. Já viu quando você está comendo uma comida gostosa, mas tipo de pedra? É a mesma vibe, cara. Você falou: meu amigo, 40 aulas, irmão. Da onde você tirou isso? Aí Jesus, é lógico que o texto assim fica registrado de uma maneira bonita, sabe? Fala assim: não vos compete saber das estações ou épocas que o Pai reservou para si mesmo. Traduzindo, não interessa, maluco. Não interessa, rapaz. Isso é coisa do meu pai. Entendeu? Agora, aí vem a conjunção adversativa, que é a alegria da nossa vida. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Traduzindo, o nosso chamado nunca foi para fazer nada. Só que enfiaram na nossa cabeça que a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a gente fica doido aí no planeta. O nosso chamado é para ser-me-eis testemunhas. Isso é tão sério, por isso que eu falei naquele áudio lá, no vídeo da tarde hoje. Por exemplo, as pessoas se desesperam porque elas acham que elas têm que viver essa vida. Não dá. Isso é tão sério que uma pessoa da família Deus veio morar em nós e nos revestir para que possamos viver essa vida coerente que ele tem para nós. Porque testemunha nesse texto, a palavra ali é martureu, de onde vem a nossa palavra Marte. É isso também, mas a compreensão ainda um pouquinho mais profunda é aquela que eu procurei trazer, é o porta-retrato. Então, traduzindo, se encontrou comigo ou com você, com qualquer discípulo, é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Isso, por exemplo, elimina aquela vibe que a gente tem assim: vamos lá na minha igreja domingo. Pô, para que ir lá na sua igreja domingo se você está com o cara aí agora?
Entendeu? Você, para ele, é Jesus de Nazaré. Agora, se não é, problema seu, aí você dá seu jeito. Então, esse revestimento de poder ali, né, para a gente poder viver a vida que nós temos possibilidade de viver agora em redenção. Entendeu? Quem estava aí na oficina do Paulo, eu fiquei aqui vibrando. Por isso que eu estou nem conseguindo falar muito aqui, porque eu acabei de sair da minha mensagem. A minha cabeça já estava como? Aí caí na mensagem do irmão aqui que eu não conhecia, o Caveiro. O cara é acelerado. O cara é acelerado. O cara é a milhão por hora. Eu tô com a cabeça como... Aí chegou aqui, eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, é muita informação. Então, qual é a ideia? O Espírito vem sobre nós para nos dar essa capacitação, sem a qual a gente não consegue. Por exemplo, fechando, quando a gente vê alguém, por exemplo, vivendo uma vida que não está em conformidade com o Evangelho, geralmente a gente quer dar para essa pessoa uma tarefa. E aí pessoas, por exemplo, do meu time, do Vinícius, do Daniel, a gente é tentado nessa área, porque a gente às vezes pergunta para o cara, mas você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Aí o cara vai falar que não. Aí você dá esse trampo para o cara. Só que, na verdade, o que a gente deveria fazer com uma pessoa como essa é o seguinte, ajoelhe-se. Aí vai falar, mas por quê? Não, ajoelha aí, cara, que o que você precisa é de um milagre, e milagre é o departamento da Trindade. Você precisa que o mesmo Espírito que ergueu Jesus dentre os mortos atue em você, entendeu? Porque se eu te der mais uma tarefa, eu só vou aumentar a sua frustração, porque se fosse possível você fazer alguma coisa, você já teria feito, cara. Mas é tão óbvio, cara, mas é que a gente é muito doido, sabe? A gente virou religioso. E assim, isso é trampo para a vida inteira. Vou colocar os meus irmãos aqui no time de novo. Vinícius sabe disso, Daniel sabe disso, eu estou aprendendo. Cara, o tempo todo você tem que se sabotar como pastor, cara. Porque os caras querem te colocar num lugar que não te pertence, por causa da questão da hierarquia. Poxa, tá na cara aqui que eu não tenho cara de... Entendeu? Não tenho cara nem de crente, já falaram isso na minha cara, eu estava no programa de rádio, o cara mandou na minha cara, entendeu? Aí, então, o que acontece? Eu chego no lugar, eu tenho um tratamento. Aí, quando alguém canta a pedra para alguém, por exemplo, você viu o pastor por aí? Ele fala, onde? Aquele... Aí os caras voltam me tratando de outra maneira. Então, se eu não prestar atenção nisso, toda hora eu sou tentado, por exemplo, assim, a receber um tratamento que não me compete, porque o nosso negócio aqui é ser servo. Então, eu não posso ter um tratamento diferenciado. Pegou a percepção das coisas? Então, assim, não tem nada que ver comigo. Por isso que eu dei aquele exemplo que eu aprendi com o mestre da escada rolante. A vida cristã é como subir uma escada. Mas não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Mas aí, como tem a incredulidade no nosso coração, quando eu termino de falar isso, ou no meio, o cara está pensando assim, André, eu nem falei na minha mensagem. E se eu mandar um moonwalker igual o Michael Jackson, assim, ó? Eu posso mandar um moonwalker na escada também? Então, nem ficar quieto na escada nos pertence, é o Espírito Santo que nos coloca lá. Isso é fantástico. Então, Aline, a questão do Espírito morar em nós é para que a gente seja um com Deus, experimentar unidade, e vou até parar aqui, porque senão vou mais longe, porque eu penso que isso, de fato, é imagem e semelhança, porque, guardadas as devidas proporções, só nós experimentamos algo que Deus experimenta, que é unidade. Ninguém mais experimenta, ninguém, mas isso deixa para outro dia. E o Espírito sobre nós é para a gente poder viver a vida que nós devemos viver, senão não dá para viver, entendeu? Então, essa é a questão. E aí é a questão, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, entendeu? Que as pessoas às vezes se confundem. Uma coisa é o batismo de João, entendeu? E outra coisa é o batismo de Jesus. Então, por exemplo, um cara perguntou para mim, André, quem você batizaria? Eu respondi para ele, só os batizados. Aí ele ficou com um nó na cabeça. Ué, como assim? Eu só estou autorizado a batizar os batizados. Mas como é que é isso? Eu falei, eu só batizo os caras que Jesus já batizou. Ele falou, como? Com o Espírito Santo. Aí sim ele pode ser admitido em água, senão eu vou dar um banho mal dado no cara. Então eu preciso perceber se o Espírito já mora nesse cara e já o revestiu de tal maneira que ele seja apto. Eu vejo os sinais na vida dele, percebe? Então, o Espírito sobre nós é de fato para que a gente possa viver essa vida coerente que Deus tem para nós a partir da redenção. Fechando o seguinte, tudo que Deus objetivou na criação, ele alcança pela redenção. O Daniel nos falou sobre a queda, e é interessante mesmo que a gente só tem 2 capítulos e já no terceiro deu ruim. E um problema que a gente tem também, Aline, o Daniel explorou bastante, eu só vou fechar o raciocínio, é que
a maneira como nós somos evangelizados é de Gênesis 3 para frente. E tinha que ser de Gênesis 1, entendeu? Então, ninguém, ou assim, eu fui muito radical talvez dizendo isso, mas poucas pessoas nos ensinam desde o princípio, olha, o que Deus quer é isso aqui. Então, quando Deus nos salva, ele nos coloca de volta nesse projeto aqui, ó. Está restaurado, entendeu? A gente já tem um modelo, que é o jardim, entendeu? Como é que é a ideia? Então, se a gente perde isso, cara, aí é só loucura, mano. Aí é muita loucura, é loucura demais. Você fica completamente perdido, entendeu? Sem saber como é que procede, como é que se vive, entendeu? Show de bola, show de bola. Gente, ó, estamos em quase 6h30 e o pastor Daniel vai ter que meter o pé daqui a pouquinho, mas tem uma pergunta aqui para ele, muito, muito interessante, que é a do Lucas, né? Dá para ver que o Lucas é do time dos teólogos, né, mano? Porque até a expressão aqui é pouco utilizada pela galera até da própria teologia, que é a teologia identitária é uma tentativa de equilíbrio? Identitária? Aí, essa aí é para... Sei nem o que é isso. Eu vou adivinhar. Foi Lucas Soares, foi? Por isso eu disse que é necessário definir os termos, ó. Defina os ele termos tá aí, rindo, ele tá rindo para tu aí na câmera. Ô, Lucas, abre teu microfone aí, mano. Eu duvido abre que teu não seja microfone ele, aí, véio. explica Eu a duvido pergunta que não aí. seja ele. ele. O cara gosta de jogar o álcool na fogueira e sai fora, mano. Eu sabe. Abre aí, Lucas. Duvido ele que abrir, não. Conseguiu aí, mano? Ele tá sem microfone? O host pode abrir o microfone dele, caso ele não queira. E aí sim. Você vê que o cara semeia gasolina aqui e vaza, mano. Vai lá. Mas Caveira conhece ele bem aí, já deve ter entendido, né, cara? Eu não. Tá amarrado. Ele disse que vai mandar escrito aí, ó. Como é que o cara manda a ideia, não consegue nem abrir um áudio, tá em pecado. Eu estou plenamente inapto a responder a pergunta, porque eu não resolvi nem a questão do equilíbrio ainda, quanto mais Não, as teologias identitárias seriam as teologias que hoje, por causa da questão política, a gente chama das minorias, né? Sim. Aí a teologia negra, a teologia feminista. Cara, deixa eu agilizar por causa da hora, tá esses ligado? grupos que criam, ou que falar que criam também já conota. Tá, Esses grupos que entendem a teologia a partir da sua opção identitária. Tá, veja só, eu vou tentar fazer uma Pode fala bem prática em si. Estão me ouvindo aí, galera? Tá tranquilo? Alô? Sim, tá tudo bem, Daniel. Desculpa, é que ninguém respondeu, pensei que tinha caído. Sim, gente, olha só, primeira coisa que a gente precisa entender... Meu que trava. Tá, beleza. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a gente tem uma caminhada aqui em Recife há 20 anos, né, comissões urbanas, então já rodou um pouquinho, né? O que eu percebi nessa caminhada toda, voltando, batendo na mesma tecla que eu já bati, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender nosso papel como igreja, tá certo? Mas aí vem todos os desafios que a sociedade apresenta por causa do fator queda. O que eu tenho percebido é o seguinte, a gente está tendo uma dificuldade em exercer nosso papel como igreja, e o déficit disso tem causado várias manifestações. Eu não diria nem que sim, nem que não, porque eu não posso simplesmente categorizar as coisas de forma tão simplista, e o meu tempo aqui é muito curto para falar sobre isso, um tema tão atual, tão complexo e que envolve vidas, e sofrimento de vidas. Mas eu adiantaria a seguinte indagação, né? Quando a gente tem falado sobre isso na Arca, eu tenho dito não só em relação a movimentos de teologia, de minoria, seja lá o que for, o fato é que a gente tem percebido uma dificuldade no diferente. De que forma eu vou falar isso?
A gente, como igreja, tem muita dificuldade quando sai do campo do nosso arraial. E a gente vê que o déficit do ministério da igreja, em tudo que ela precisa fazer na sociedade, gerou muito danos nela. Inclusive nesses pressupostos que a gente acabou de falar, como, por exemplo, o nosso modelo de autoridade, o nosso modelo de amar, o nosso modelo de servir, o nosso modelo de pregar, o nosso modelo de evangelizar. Então, surgiram vários elementos aí, vários movimentos para-eclesiásticos. Eu enxergo teologia negra, feminista, seja lá como for, como uma resposta do que a gente tem feito ou deixado de fazer como igreja. Porque se você for olhar a oração de Jesus, o que deveria estar em questão aí é a igreja de Jesus Cristo, a representante do reino de Deus na terra. Se a gente está precisando fastidiar, a gente precisa reconhecer que algo então não está bem. Então, a gente precisa reconhecer que nosso trabalho como igreja talvez esteja falhando. O que eu diria, o que eu sempre falo para a galera da ARP, que é o seguinte, a gente precisa entender que se a gente vai falar, por exemplo, do negro, se você quer saber o sofrimento de uma mulher, você tem que ouvir a mulher. E o movimento feminista não tem ninguém mais especialista do que eles para falar do sofrimento de uma mulher, porque elas são exatamente o resultado, o fenômeno histórico da opressão na figura feminina na história da humanidade. Então, o que acontece? O que está em questão agora é o seguinte: quando a gente, como igreja, passa a perceber esse grau de dilaceração, de destruição, e a gente começa a refletir sobre isso à luz do nosso evangelho. Então, a questão agora é a seguinte: o problema é que a gente percebe o sofrimento e a dor, mas a gente nunca pode esquecer do nosso ministério como igreja. Nós somos a igreja e nós detemos essa responsabilidade de trazer a proclamação do reino de Deus na terra. Então, o que está acontecendo muitas vezes é que a gente, como igreja, a gente está entendendo o sofrimento de quem é especialista porque passou por aquilo, mas a gente também está entregando para o movimento toda a forma de solução. E é óbvio, gente, pelo que a gente acabou de falar, que a humanidade, sem o conhecimento do pleno, do que é a verdade e o evangelho, ela vai produzir solução que também é caída. Eu não estou dizendo que todo discurso é caído, eu estou dizendo que a gente confia 100% da solução, de repente, a pessoas que nem conhecem a verdade de Jesus Cristo. Isso não é saudável. O que eu diria é o seguinte: a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio, mais uma vez, entre perceber a dor do outro e entender como o evangelho de Jesus Cristo vai resolver esse problema que é mais uma sequela, fruto do pecado na raça humana. Então, o que eu diria nós precisamos ter o ouvido de Cristo e a boca dele e a mão dele. De que forma? Se ela conhece bem do sofrimento, nem tudo que ela vai falar como solução talvez seja a solução, e a gente pode normatizar como teologia. Eu tenho visto uma certa confusão em cima disso tudo. A gente meio que... Eu estou achando que a crítica de Lucas deve ser em relação a isso. Você pegar como solução algo que, de repente, diminui a nossa própria lógica de entender o que é a vontade de Deus à luz da revelação bíblica e de tudo que Deus fez pela lógica do reino de Deus. Então, eu acho que talvez a crítica dele seja isso. Pelo que eu conheço dele, na questão de que você entende o sofrimento, entende a dor, existem movimentos que são legítimos, que saem para denunciar a desigualdade e a opressão, só que muito do discurso da solução nem sempre apresenta a solução bíblica. Então, a gente precisa ter cuidado, meu conselho seria esse: cuidado ao abraçar toda a pauta de solução, mas a gente não pode simplesmente achar que nada está acontecendo como alguns estão fazendo, a gente simplesmente não pode negar que isso é uma realidade como alguns estão fazendo. Eu acredito piamente que se Deus projetou a igreja para ser a representante do reino de Deus na terra, na era que nós vivemos hoje, precisamos entender o nosso papel como igreja na proclamação do evangelho, vivendo esse evangelho no modelo de Cristo, onde o maior serve o menor, e a proclamação do reino de Deus com a sua absoluta verdade é a solução, sim, plena para o problema do pecado na vida humana, que vai se manifestar de qualquer forma. Gente, a opressão é fruto do pecado. Ela vai se manifestar em Roma. Se você for estudar a estrutura social de Roma, você vai ver. É o mesmo princípio. O maior oprimindo o menor. Se você vai olhar para hoje, é o mesmo princípio. O maior oprimindo o menor. Isso é o quê? Inversão da lógica do reino de Deus. O que é que a gente precisa entender como igreja? Como nós, como igreja, entendendo o princípio do reino de Deus, a proclamação do evangelho e a vida disso, a vida de forma prática, aplicar esse princípio de forma prática na nossa vida, vai nos ajudar a representar o reino de Deus na terra e aí sim, atender com justiça toda a humanidade. Eu sigo essa linha. Perfeito, mano. Perfeito. Sei que você tem que partir. Eu direciono a última pergunta.
Eu direciono aqui a última pergunta para o Michelin, mano. Então, deixa eu já deixar meu agradecimento aqui a Beleza. você. Mano, muito bom ter você com a gente, tanto lá no evento de vídeo quanto aqui no bate-papo. Gente, a primeira vez que eu ainda não tive o privilégio de conhecer Pastor Caveira em carne e osso, atualmente. E a primeira vez que eu liguei pro Caveira, em 2 minutos de conversa, eu já estava rindo igual. Então, assim, falei, mano, que cara é esse, velho? 2 minutos parecia que a gente era amigo de infância. Foi massa. E um prazerzão, mano, ter você aqui com a gente, né? Falei para ele que o Caveira veio por várias. Como é que fala? Quando as pessoas várias indicações, né? De pessoas diferentes, e tem um aí do nosso time, que é o Valdevan, que é muito fã dele, né? E sempre falaram muito bem, e é muito bom poder constatar isso, mano, que através da juventude você é um cara presente, e ter você aqui falando pra gente, né, um pouquinho da parte de Deus foi muito bom também. Amém, Obrigado velho. aí mais uma vez, que Deus te abençoe. Galera, Tamo juntão. 1000 perdões aí, eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso agora de 6h30, tá ligado? Aí eu tenho que ir correndo. Mas foi muito bom conhecer vocês. Deus abençoe. E tamo aí. O que precisarem, avisem. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Falou, galera. Tchau, tchau. Tamo junto, mano. Forte abraço. Amém. Falou. Galera, ó, vou deixar. A gente tem aqui um direito a uma última pergunta aí para o pastor Michelin. Alguém quer se candidatar aí a ser a última pergunta para o mestre? Mano, eu tenho a vontade. Então vai, mano. Ih, agora o nível ficou alto demais, mano. Uma pergunta do Pet sendo respondida pelo Michelin. Aí fica à vontade aí, mano. Cara, a minha pergunta, na verdade, é uma questão de pastoreio, né? Cara, eu tenho uma crise de referências, né? Eu acredito na Bíblia, eu amo a tradição da igreja, eu me espelho em muita gente do passado, eu gosto de ler livros antigos e tal. Só que eu me deparo com problemas históricos, né, de grandes nomes da teologia e tal, e sempre que a gente se depara com erros como envolvimentos políticos de antigos líderes, envolvimentos em assassinatos, escravidão, sempre há uma resposta que eram pessoas do seu tempo, né? Então, por exemplo, quando as pessoas leem Agostinho interpretava a Gênesis de maneira alegórica, e ninguém deixa de usar Agostinho atualmente, né? O pessoal, quando vai publicar o Confissões, tira uma parte do que ele escreveu, mas usa, né? Sempre nessa justificativa, porque era uma pessoa do seu tempo, e isso tem muito a ver. Só que quando a gente vai pensar nas pessoas do nosso tempo, em equívocos que podem acontecer por causa da pós-modernidade, por causa de várias coisas que acontecem hoje, esse discurso deixa de ser algo de perdão, né, a uma pessoa do seu tempo, e começa a ser uma acusação, né? E aí se perde a compaixão pelas pessoas do nosso tempo, e se usa a desculpa de pessoas do seu tempo para passar pano para erros do passado. E aí, quando você fala sobre essa questão de coisas que nós incluímos na Bíblia, isso é coisa de grego. Então, por exemplo, existem coisas de grego na teologia que a gente herdou do Agostinho, né? Existem coisas de grego que a gente herdou na teologia do Tomás de Aquino, mas a gente releva, porque é do passado, então não está perto aqui, né? Eu queria como lidar com essa crise de referências e como enxergar assim o nosso tempo de uma maneira mais amorosa e compassiva, como talvez a gente enxergue os reformadores passando pano para os erros dele, né? Como que a gente equilibra, cara, essa visão sem destruir o passado e sem ignorar o presente? Ai, ai. Irmão, olha só. Por exemplo, quando eu recebi o tema de vocês, cara, quando eu ouvi a palavra, eu falei, cara, que enrascada que eu vou me meter. Entendeu? Que enrascada. Porque, assim, eu não tenho condição de resolver isso. Não tenho condição.
Porque isso é muito antigo. Por exemplo, eu falei algumas coisas. Primeiro, eu estourei meu tempo por causa disso. Porque eu tinha que construir, colocar todo mundo numa determinada água. Eu consigo, assim, vencer os assuntos dentro do tempo que me dão, mas esse foi difícil, entendeu? Foi difícil. Então, o que acontece, irmão? Por exemplo, eu falei en passant do Tertuliano, ele já me salvou 2 vezes. Essa foi a segunda. Uma frase que é recorrente que eu cito dele é assim: creio porque é absurdo. Se não fosse, eu entenderia. Poxa, o dia que eu me deparei com essa frase, eu falei, sensacional. Quando você foi chamado para crer, não é para entender. Eu nunca entendi nada que Deus fala, absolutamente nada, mas eu creio. Porque Deus não pode ser entendido. Para entender Deus só sendo Deus. Eu não entendo nada que Deus fala, mas eu creio. Pegou como é que é diferente? É igual vontade de Deus. Não é para saber, é para experimentar. É diferente, cara. Então, irmão, essa é uma questão que já vem se arrastando há séculos. E eu não faço a menor ideia. Eu gosto de filosofia, eu sou autodidata, mas eu gosto de tudo. Mas eu não sei como é que vai tirar esse verniz grego de cima do texto sagrado. E você citou os caminhos, entendeu? Você citou todos os caras. Mas aí, você vê, no século II, o Tertuliano já fez a grande pergunta, afinal, que tem que ver Jerusalém com Atenas? Porque a maneira de pensar é completamente diferente. Só que nós, hoje, nós somos uma civilização ocidental. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar lá no Oriente. Cara, é um choque cultural muito grande, cara. Porque sem que a gente perceba, os nossos valores cristãos, eles já estão inseridos na nossa cultura. Exemplo, quando a gente vai sepultar alguém, a gente sepulta essa pessoa no cemitério e não na necrópole. Necrópole era a cidade dos mortos. Cemitério já traz a ideia de um lugar que o cara está repousando, aguardando pela ressurreição. Olha que coisa interessante, cara. Então, isso está entranhado na nossa cultura de tal maneira que eu sinceramente, não sei como é que resolve isso. Então, meu caminho de resolução, por exemplo, na parte que me tocou, foi falar, pessoal, vamos falar de coerência? Porque de equilíbrio eu não sei absolutamente nada, porque eu não tenho parâmetro, eu olho para o meu Senhor, ele é todo desequilibrado. Aí, por exemplo, eu não ouvi o irmão de semana passada na semana passada. E aí eu fiquei feliz que ele começou traçando a ideia dele de equilíbrio, quando ele falou, vamos deixar esse negócio de lado, vamos ficar no fundamento? Eu falei, aleluia. Entendeu? Então, assim, é muito trampo. Você falou, por exemplo, da questão do passado, da questão do passar pano. Eu só posso responder a partir de mim, eu não tenho esses compromissos, entendeu? Por exemplo, tem gente que me ouve e fala assim, caramba, você é calvinista? Aí, para eles, mas o próprio cara que é um calvinista acha que eu ainda não cheguei lá. Aí eu descobri que eles me categorizam como se eu fosse um semi-agostiniano. Eu falei, entendeu? Porque eles são os detentores. Aberto. Eu sou um semi-agostiniano. Eu falei, poxa, que bom, hein? Oh, que legal. Por quê? Porque eles são os definidores e eu sou o definido. Tá entendendo como é que é o lance? Então, como é que eu lido com essas coisas? Cara, eu não compro o pacote inteiro fechado nenhum, cara. Nenhum. E deixa os caras me ouvir falando isso aqui se amanhã eu não estou crucificado. Entendeu? Então, o que eu faço, cara? Eu pego todas as referências, cara, no que os caras acertaram, colocando cada um deles no seu respectivo tempo e espaço, com as categorias que eles tinham à mão, entendeu? Tentando ver, poxa, quem é esse cara, que contexto que ele estava, o que ele vivia, o que ele sabia, entendeu? Agora, isso são os acertos. Os erros, meu irmão, eu só lembro que ele é um cara humano caído como eu, entendeu? E isso até me encoraja o seguinte, aí, tá vendo? Não passa disso. Meu modelo absoluto supremo é Cristo, entendeu? E o resto é tudo pálido, entendeu? Igual aquele texto que ele falou, todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Caramba, mano, olha o que Jesus falou dos caras que vieram antes dele. Então, para mim, Jesus é o modelo absoluto. Por isso que, para mim, ele é a porta estreita, sabe? Só passa ele, não preciso de plus, entendeu? E confesso que eu me lembrei mais do que você falou acerca do passado. E aí você falou também de crise de referência. Cara, eu acho que eu sou a pessoa, talvez, ou eu sou a mais, assim, agora eu vou ter que polarizar, ou eu sou a pessoa mais indicada para te responder, ou a pior de todas, porque tem um agravante com a minha própria vida, porque eu não me enquadro em nenhum parâmetro, cara. Por exemplo, assim, eu tive que abrir meu caminho na unha, irmão, entendeu? Porque se eu fosse, por exemplo, assim, só um seminarista e tal, pô, já ia ser queimado, porque seminarista nem é gente, né, cara? Entendeu? Porque antes era irmão, depois você vira pastor, mas quando você é seminarista, você é um ser, assim, sei lá o que você é.
entendeu? Não sei nem se o Alan pode definir isso biologicamente, o que o seminarista é. Cara, no meu caso, não tinha parâmetro para mim. Não tem parâmetro para mim, entendeu? Para as coisas que eu faço. Então, assim, imagina eu para ter referência, entendeu? Tipo assim, eu tenho que abrir meu caminho sempre na unha. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu apreciava muito o irmão Shed, entendeu? O cara é sensacional. Esses dias aí vocês me colocaram numa furada que eu ia ter que falar no mesmo congresso que ele. Até hoje eu não sei o que eu falaria junto com ele. Se eu falasse antes, quem sabe ainda tinha alguma chance. Depois, acabou que no dia ele foi convocado à glória com o Senhor. Foi dia 26 de novembro, me lembro até hoje, me lembro perfeitamente desse dia. Então, Peterson, o que eu faço, cara? Eu procuro ter umas referências positivas hoje, entendeu? Que não são muitas. Por exemplo, eu citei o Shed, mas se você perceber do Dr. Shed para a próxima geração, existe um gap muito grande, entendeu? A gente, tipo assim, se eu falar assim, elenca 5 mestres assim que a gente gosta no Brasil, que a gente aprecia, é muito grande o espaço que há etário entre um e outro. Então a gente tem essa carência. Eu tenho, entendeu? Não tenho muitos modelos, entendeu? Não tem modelo assim que eu olho e falo, poxa, esse cara aqui é gente boa, dá para ir, entendeu? Tenho pouquíssimos. Espero ter te respondido. Respondeu um pouquinho. E sobre a carência de mestres, tem os mestres também que parece tudo a caricatura da mesma pessoa, né, cara? Ah, pô, você tirou da minha boca. Eu estou tentando aqui ser... Os caras falam tudo a mesma coisa, não é? Exatamente. Só... Mas o que é isso? O que é isso? E o medo? Entendeu? É o medo, o cara só pode ficar dentro daquele círculo. Por exemplo, a questão é o seguinte, o que o cara quer? Entendeu? O que o cara quer? O que o limita de dizer a verdade? Me perdoem ter que me citar, mas a questão é o seguinte, igual eu, cara, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, entendeu? Eu não tenho tio, eu não conheço ninguém. Mano, eu aprendi a depender de Deus, cara. Ou Deus me salva ou eu tô lascado. Entendeu como é que é o lance? Já outras pessoas, eu olho para os caras, meu irmão, eles não precisam nem crer em Deus, cara. Eles não precisam, eles têm todo um aparato. Um dia desse, cara, eu estava numa das igrejas aí que me levaram para falar. Vou contar a história muito resumidamente. Poxa, eu estava na minha igreja local, veio um conferencista falar na minha igreja local. Aí o conferencista falou assim, eu queria ir numa escola bíblica. Aí o cara, a galera jogou o cara na minha aula, cara. Eu estava lá conversando com um grupo de professores, cara. E era sobre um assunto, a questão de mordomia. Aí, pô, primeira coisa óbvia, né, cara? Eu queria dizer para os caras, lembrando que nada é óbvio, que mordomia não se trata só da questão de dinheiro. Então, assim, tem um mandato cultural, Gênesis 2, que aí, pô, tô lá conversando, aí entra o cara de terno e gravata, eu olhei pro cara e falei, caramba, mano, o cara entrou numa postura e tal. Aí eu olhei pro cara e eu pensei, meu irmão, se tem alguém que tem capacidade de compreender o que eu tô falando, é esse cara. Eu tenho 2 oportunidades. Primeiro, eu adequo o discurso para que ele fale, nossa, eu fui na aula lá do cara, lá ele era feio, esquisito, mas falou coisa com coisa. Eu vou, quer saber, meu irmão? Eu vou rasgar tudo de uma vez, porque aí já queima logo de vez. Mandei a real todinha. Beleza, o cara chegou no púlpito e começou. Não, porque eu estava na aula do professor André, que bababá. Chegou no final, o cara já tinha me citado mais de 7 vezes e já terminou assim. Não, o que o Andrezinho falou, eu falei, já tá desse jeito? O que aconteceu? Esse camarada, ele trabalha aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, dando capacitação para os professores da Escola Bíblica Dominical. E aí o cara ficou afônico. O cara perdeu a voz, cara. E aí ele se lembrou de mim, ele me conheceu naquela semana, falou, cara, eu tô com um problema aqui, você pode me ajudar? Pode me cooperar comigo, me socorrer? Eu falei, o que é? Preciso dar essas aulas aqui, eu não tenho voz, você vai no meu lugar? Eu falei, vou, beleza, eu tô queimado mesmo, vou, você tá me chamando? Fui. Cheguei na igreja para falar. Cara, você tinha que ver, Petro, a postura do pastor quando ele foi me ouvir. Porque aqui, meu irmão, o cara, tipo assim, me levantei para falar, o cara ficou me ouvindo assim, ó, nessa pegada aqui, ó, deitado na cadeira. Tipo assim, o cara não tava nem aí para mim, meu irmão. Aí falei, à medida que eu fui falando, o cara foi se aprumando e tal. Aí terminou, vocês sabem como é que pastor é, né, cara? Aí o cara vai lá na frente, olha o que o cara faz. Irmãos, preciso lhes dizer. Quando o cabeludo chegou entre nós, eu disse no meu coração, será que alguma coisa boa pode proceder daí? Pecando em público. Eu falei, caramba. Mano, minha cara, eu já viu quando você sente vergonha alheia? Eu falei, cara, o cara tá fazendo isso não.
Mas, irmãos, à medida em que ele foi construindo os raciocínios, eu vi que Deus era com ele, blá, 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 blá. Resumindo, cara, fui nessa igreja várias vezes pregar. Esse cara que me levou lá uma vez nunca mais voltou e eu continuei indo. Aí, beleza, um dia, tô indo lá, peço, falei tudo que tinha que fazer. Nem vou contar essa história que é um pouquinho mais longa. Cara, terminei, sentei na calçada, assim, ó, sentei com a minha mochilinha nas costas, sentei na calçada, fiquei olhando aquele prédio de igreja enorme, cara, pensando, cara, que doideira, né, cara? Pô, você vê, fui lá, falei, agora eu vou ficar sentado aqui na calçada para pegar o ônibus para voltar para casa. Vem o pastor da igreja, cara, numa nave espacial, meu irmão, carrão gigantesco, abaixa o vidro assim, olha para mim, assim mesmo, cabeludo, assim mesmo, cabeludo, tudo que você falou é verdade. Aí eu pensei comigo, é lógico, né, cara, se não fosse, eu não vim aqui falar na sua cara, né? Pensei comigo, né, cara? Mas fiquei quieto, aí falou assim, mas eu não vou fazer nada disso. Levantou o vidro e foi embora. Eu olhei aquilo e falei, caramba! Porque a partir do momento que eu, entre aspas, me tornei pastor, entrei em outros círculos, então ouço outras conversas. Então, assim, os caras já falaram na minha cara, o que você fala e ensina é certo, mas não dá certo. Traduzindo. Então, nós vamos continuar na mentira, que é melhor. Quantas vezes você acha que eu já fui pregar em lugares, cara, e os caras, assim, me olham lá de baixo, assim, ó, fuzilando? Porque o cara sabe que o que eu estou falando é verdade, ele não quer fazer, mas ele não pode falar nada em contrário. Então, assim, o cara me odeia. Eu já vi, pô, pastor chorando, entendeu? Já terminei a pregação sendo muito sucinto. O cara sentou ao meu lado, Peterson. O cara sentou ao meu lado, no púlpito, ao lado. E assim, ao lado, não é que ele sentou do lado, não, é literal. Se eu fosse abrir a mão, eu esbarrava no cara. Quando eu terminei a mensagem, o cara estava em pé, com o olho desse tamanho, esticou a mão e falou assim, cara, me converti de novo hoje. Falei, aleluia, né? Entendeu? Mas o cara me deu uma tirada antes. Então, assim, não tenho muitos modelos, porque eu olho para os caras, do fundo do meu coração, digo isso com muita tristeza, eu olho para eles, eu vejo assim, tipo uns caras empresários da fé. Eles não são gente para mim. Gente, não. Entendeu? Eu olho para ele assim, para ele cumprir aquele papel ali da religião, ele serve. Ele tem voz de pastor, ele tem pinta de pastor, mas ele, para mim, não é gente. Não é gente com a qual eu vá me relacionar para ser gente do jeito que Jesus quer que eu seja. Esse é o problema. Então, assim, infelizmente, cara, eu olho assim, tenho muita carência de exemplo, muita carência, sabe? Muita carência. E não queria terminar assim, talvez essa última resposta num tom pessimista, entendeu? Mas do jeito que as coisas estão, cara, infelizmente, se a galera não tiver ousadia, tipo assim, de falar, meu irmão, o evangelho é isso aqui, eu subscrevo e deixo o pau cantar no meu lombo e tá tudo certo. Não sei o que vai ser, não, cara. Entendeu? Não queria terminar assim num tom pessimista, mas é verdade. Por exemplo, eu achava na minha ingenuidade que a igreja ia acabar em 10 anos, entendeu? Mas isso já tem tempo. Até que um dia eu fui ao seminário, entendeu? Graças a Deus, só para você entender, todas as minhas notas foram 10 no seminário, todas. Nunca tive problema nenhum lá. O diretor do seminário me chamou para ser professor e fiquei lá mais um tempo. O dia que eu me tornei professor, entendi que a igreja nunca ia acabar, cara. Por quê? Porque existe um ambiente que faz a manutenção do que não presta. Chama seminário. É lógico que tem exceções honrosas, mas aqueles caras do seminário, meu irmão, aqueles caras não querem saber de aprender a pensar, os caras não querem saber de mudar paradigma, os caras querem saber de nada, meu irmão. E eu falei isso na cara deles. Eu falei, eu não quero saber de vocês, não, cara. Vocês são tudo louco. Entendeu? Os caras não querem saber, eles só querem saber isso que você falou, que motivou minha resposta, só de repetir coisas. Os caras não estudam para preparar um sermão, os caras não têm vida devocional, os caras não são piedosos, entendeu? Estou falando da minha realidade local. Aí é um desastre para as igrejas, cara, entendeu? É um desastre, entendeu? Ah, eu nem quero mais falar sobre isso. É muito ruim, infelizmente, cara. Aí, então, para fechar bem, cara, tá na nossa mão, irmão. Está na nossa mão, entendeu? Ou nós, que ouvimos tudo isso, entendeu? Falando, você quer saber, meu irmão? Não estou gostando disso. Eu quero, de fato, por exemplo, viver aquilo que está escrito lá em Atos 13:36. Tendo Davi servido a Deus conforme o seu desígnio na sua geração, adormeceu e viu corrupção. Acho que assim a gente termina melhor. Ou seja, nós só temos a nossa geração para ganhar a nossa geração. E aí, com isso, hoje, bendito seja Deus, isso entrou no meu coração. Eu tive muita dificuldade assim para admitir, por exemplo, que eu sou pastor. Porque eu não me enquadro em lugar nenhum, cara. Até que Deus falou assim, André, quem falou que eu te fiz para enquadrar em onde? Você é o pastor de hoje, né? Você não é pastor de antigamente.
Porque eu não sei se vocês sabem quem era o meu pastor, ele é conhecido na denominação, ele faleceu há pouco, era o Nilson de Márcio. O cara tocava violino no louvor, irmão. Entendeu? É violino, não é bateria, não é guitarra, é violino. Entendeu? Então, pô, imagina eu, o cara que é do skate, do underground, você acha que havia lugar para mim? E aí eu fui aprendendo, entendeu? Então, fecho assim no otimismo, ou melhor do que isso, na esperança, dizendo o seguinte: está na nossa mão, irmão. Entendeu? Está na nossa mão. Aqui só tem galera inteligente, tem galera que tem percepção. Se nós abraçarmos o certo e estivermos dispostos a pagar o preço disso, entendeu? Não tornar atrás, cara, a galera que está vindo pode ter esperança. Caso contrário, é só mais do mesmo, que nos deixa no mesmo lugar. Perfeito. É a questão de escolha, né? De ser só manutenção ou de propor mudança. Eu vou tirar meu vídeo de novo, porque voltou a travar. Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sai do pecado aí, irmão. Show. Sim. Mano, eu acho que o pecado é do meu irmão, que eu tô na casa dele. Ó, você vê que desde Gênesis não mudou nada, cara. Você vê? Pois é, eu tô Esse na irmão que casa tu me dele, deste, Senhor. Ei, ai, ai. Muito bom, cara, muito bom. Mas, ó, eu vou, para terminar ainda na esperança, mas eu vou fazer aquela citação lá de quando Elias estava na caverna, né? Sim. Ainda deve ter uns 7.000 por aí, então... Então, mesmo cara, que... mas esse Não. é o problema. Não desconstrói o texto, não. Deixa os 7.000 aí, pô. Deixa... Pô, mas cadê, cara? O negócio é cadê? Não, que tem 7.000 eu até sei, mas cadê esses caras, velho? Não, mas é bem desafiador, né, o que vocês colocaram, mas eu vou até citar aqui para vocês algo que eu e o Peterson conversamos essa semana agora, né? No PPJ, a gente não teve, né, nenhum preletor de hype enorme, né, de proporção de nome assim absurdo, né? E aí mas você vê que a qualidade de todo mundo que falou, né? E não vou nem citar as oficinas, vou ficar só nas preleções, né? Thaís, Cacau, hoje Michelin, Caveira. Você vê a qualidade da fala, né? De cada um, assim, a responsabilidade com o texto bíblico e com o público. Então a gente estava conversando sobre isso, né? Que a nossa estrutura, aí no caso falando de JBB, a gente tem que melhorar a estrutura para dar mais voz a essas vozes, né? Que tem essa profundidade bíblica e essa coerência, responsabilidade com o seu tempo, com a sociedade. Porque, de fato, assim, se a gente ficar olhando só para os grandes nomes, né, e tal, em algum momento a gente vai cair nisso aí do mais do mesmo. Porque com toda a qualidade que a galera tem, ainda assim eles têm limites, né? Então, assim, o que a gente tem que conseguir também é ampliar nosso campo de visão, a nossa rodagem para a gente conhecer outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, e aí a gente vai de pouquinho em pouquinho chegando nesses 7.000 aí, conhecendo mais uma pá da galera aí que tem qualidade e responsabilidade com o texto bíblico. Mas, mestre, ó, nossa gratidão. Gente, se eu só esclarecer que o Michelin falou, né, de uma vez que ia colocar ele para falar junto com o Shed, foi um congresso da Jubame, né, que é a Juventude de São João, que a juventude que eu e Vinícius liderávamos alguns anos atrás, da cidade aqui de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente tinha convidado o Dr. Shed para ser um dos preletores do congresso, mas foi no ano do falecimento dele, né? E ele primeiro tinha aceito o convite, né?
mas depois o pessoal da família dele ligou dizendo que ele não ia poder, porque ele já estava muito fragilizado. E justamente na semana do Conjubame, que era o congresso, o Dr. Shed faleceu. E o Michelin era um dos preletores do congresso, né? Ele Foi faleceu no dia, Minon. Foi No no dia. próprio dia, No né? próprio dia, eu estava no sábado do carro. congresso. Eu estava no carro, eu recebi a notícia. Ó, rapaz, esse dia aí, não pelo falecimento dele, mas por causa desse convite, cara, sem brincadeira, eu nunca declinei de um convite, mas esse aí eu falei, o que eu vou fazer lá, cara? Eu falei, esses caras tão malucos, velho. Pô, era só deixar ele falando o tempo todo, tava tranquilo. Eu falei, Deus, que furada. Cara, que eu só me meto em furada, mas essa daí. E, cara, esses caras são loucos, cara. O que eu vou falar depois do irmão Shed, cara? O quê? Não, mas foi bênção demais, né? Nossa eclésia, o reino de Deus em movimento. Isso mesmo. Foi top demais. Mas, mestre, ó, mais uma vez aqui, nossa gratidão, tá? Por esse tempo. A gente está nessa caminhada juntos aí tem alguns anos e foi a primeira vez que você esteve aqui enquanto JBB, né? Mas em outras oportunidades você vai estar com a galera aí de novo, se Deus quiser, né? E se Deus quiser também pessoalmente, para ser por vídeo, mas você vai estar aí com a gente em outras oportunidades, tá? Que Deus continue abençoando tua vida, teu ministério e se quiser deixar aí uma mensagem final aí para a galera e deixa também teus canais, mano, aonde que tá os teus podcasts, que aí a galera pode te dar uma procurada, beleza? Tá jóia. Então, olha só, eu quero agradecer. Isso que você falou no final, eu concordo. Quando você começou a falar, já me brilhou uma coisa aqui, você falou da questão das oportunidades. Por exemplo, eu sou um cara que vocês têm oportunizado. O primeiro contato assim que eu tive com você, que eu me lembro, você me viu antes, você falou, mas foi naquele dia que nós nos encontramos lá na Federal de Niterói, que eu fui falar até junto com o Jean, do Mandato Cultural. Aí dali para frente você começou a me convidar bastante assim. Eu já fui em todos, mas não sei sempre as siglas. As siglas eu nunca sei. Por exemplo, o Peterson me falou de referência, mas interessante que um dia desses eu estava vendo uma conversa entre o Peterson e o Vinícius e foi uma conversa interessante sobre o Ministério com Juventude. Então, fez bem. Então, isso que o Aminon disse, eu concordo, no sentido assim, poxa, cara, a gente tem uns talentos na própria casa, então vamos dar voz para a galera. E aí eu sou um beneficiado, entendeu? E a minha voz tem ido em vários lugares por causa de vocês. Por exemplo, o Alan, ele fez uma indicação sobre mim. Tem um tempão que eu não vejo o Alan, muito tempo. Acho que a última vez que eu vi Alan foi quando a gente foi lá num lugar que chama Duque de Caxias, num lugar acho que era Cantão. Cara, aquele lá, ó, mas foi a igreja. Lá pro lado de Xerém, mano. O negócio era longe, mas foi bom. Aquele dia, eu acho que eu nunca vi uma plateia com tanta expectação. Assim, meu irmão, o olho dos caras tava como? Era tão punk o lugar que eu tinha que dar uma pausa no sermão para o ônibus passar para eu não ser interrompido. Mas foi bom. Foi bom. A última vez que eu me lembro de ter visto o Alan, assim. Você tem ideia, você falou de referência, só contar essa história, Peterson. Eu cheguei para falar um dia desse, numa das igrejas assim, aqui na Baixada, né? Fui convidado. Aí eu pisei, confesso que o meu preconceito me pregou uma peça. Aí eu cheguei, a hora, tudo certinho, roupa normal, com a minha mochilinha, desci do carro, né? Aí vi um senhor passando, né, cara, devidamente fardado. Meu preconceito disse, aquele ali é o pastor. Ele tinha mais idade, falei, ele deve ser o pastor. Ele veio, conversou comigo. Aí tudo tranquilo, e eu achando que ele era o pastor. Quando veio, chega um cara mais novo que eu, cara. Aí, boa noite e tal. Eu falei, boa noite. Aí, pastor e tal. Cara, antes dele falar qualquer coisa, ele falou para mim assim, Alan, você foi muito bem recomendado. Aí citou o seu nome. Aí eu brinquei com ele assim, né? Porque assim, tem lugares que eu vou que é a primeira vez. Então, assim, mano, rola um choque muito pesado, que o nego te dá aquela fuzilada com o olhar que não é pouca coisa. Aí quando o cara falou assim, ó, você foi muito bem recomendado, inclusive, aí citou o seu nome e a função que você exercia na época. Eu falei, poxa, pô, o cara já me salvou. Aí eu pensei comigo, falei, pô, aí eu brinquei com ele, pô, melhor assim, né, pastor? Imagina eu chegando aqui, todo mundo me odiando. Aí, beleza, cara, quando eu terminei a frase, o cara mandou na minha cara assim, eu não sei ser como você. Assim mesmo. Aí eu pensei comigo assim, mas isso tudo muito rápido. Eu falei assim, ó, mas como assim, cara? Você nem me conhece? Como é? Aí, antes de eu
conseguir verbalizar qualquer coisa, porque assim, eu não sou muito de falar, eu falo quando me dá a palavra, mas antes eu fico quietinho na minha e tal, né? Aí ele falou assim, eu não sei ser leve assim. Aí eu pensei comigo, mano, então você tá enrolado, hein? Aí, enquanto eu pensava isso, ele acrescentou assim, hoje eu sou o que é necessário. Traduzindo, eu faço só manutenção. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, que isso, cara? O cara era novo. Aí, beleza. Aí deu a hora da celebração. Eu com a mochila nas costas, prontinho para entrar, né, cara? Ele falou assim, vamos ali no meu gabinete. Pô, o cara é o pastor da igreja, né, cara? Eu falei, claro. Sentei. Cara, o cara me interrogou de tudo que era jeito, cara. Eu dei as respostas do evangelho para ele com a leveza que o evangelho nos confere, né? E o cara interrogando, cara, o cara estourou meia hora do tempo da celebração dele. E eu pensando assim, cara, quando eu aparecer lá, os caras vão achar que eu que me atrasei, já vão me culpar e tudo, mas o cara queria saber como é que era. Eu falei, irmão, aí eu contei essa história que eu te falei, Pedro. Falei assim, cara, eu sou um cara que eu achei uma Bíblia. Eu achei uma Bíblia, entendeu? E li a Bíblia. Só que eu não sabia que não era eu que estava lendo a Bíblia, era a Bíblia que me estava lendo. E a Bíblia disse na minha cara que eu estava todo errado, entendeu? E aí, depois que eu compreendi que eu estava todo errado e que Jesus era o Senhor, Deus me falou assim, agora você vai lá para aquela igreja andar com aqueles caras. E só que a igreja que Deus me colocou para andar com os caras era exatamente os caras que me tiravam assim o tempo todo na sociedade. Na minha igreja só tinha patricinha e playboy. Eu falei, cara, onde é que Deus me joga, cara? Eu tive que aprender a conviver com aqueles caras. Que é a pergunta que você... Agora eu me lembrei da questão assim, do amor. Entendeu? Então, assim, quando eu olho para as pessoas, mano, eu só vejo Cristo. Entendeu? Porque se eu for andar com os caras só porque anda de skate, porque é isso, porque é aquilo, mano, não vou andar com ninguém. Entendeu? Então, assim, o lance é Jesus. Se tiver Jesus, dá liga. Se não tiver, não dá liga. Entendeu? Então, fechando, Minon, sou muito grato pelo convite que vocês me fizeram. Sou grato à sua cooperação, Minon. Peterson, ontem foi tenso para fazer o vídeo. Cara, foi muito difícil, galera. Muito difícil. Cara, os caras aqui no meu bairro, mano, parece que não existe Covid, cara. Os caras fazendo festa, vizinho gritando palavrão. Pô, é tenso, cara. Teve uma hora que eu já tava assim, lá num determinado momento do vídeo, me passa o carro da pizza. Caramba, atrapalhou o negócio todo. Aí por isso que quando foi, por isso que eu estourei o tempo. Porque aí eu falei, agora eu vou também, meu irmão. Nem lembrei que o negócio começou a fluir. Para enviar o vídeo eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. O Peterson cooperou muito comigo. Poxa, eu consegui, finalmente era 1h da manhã. Então, assim, o negócio saiu custoso. E hoje ver a reação da galera assim foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um espaço no Spotify. Vocês podem procurar. Está escrito assim, Tirando a Poeira da Bíblia. Está no Spotify, Tirando a Poeira da Bíblia. E tem um outro Spotify que é de uma galera de São Gonçalo. É a galera, cara, do Pastor Hugo. É do Atalaias. Entendeu? Aí você pode procurar Atalaias dentro do Spotify deles. Tem todas as minhas conversas daquilo que eu chamo EBQ, que é a Escola Bíblica da Quinta, mas agora é a Escola Bíblica da Quarentena. Então, tem 11 áudios lá de eu conversando com a galera durante as quintas-feiras e uma série que chama Jesus que eu nunca conheci. É um título que eu emprestei do Philip Yancey. Então, são algumas reflexões, eu creio que são 20 reflexões falando especificamente sobre Jesus. Então, se você combinar ambas, vai ficar uma coisa interessante você ouvir. E se você quiser me ouvir mais também, toda sexta-feira a gente se reúne. Qual é a dinâmica? Eu pego um áudio meu da minha igreja local, tem uma celebração que a gente chama de Café com Cristo, eu trago uma reflexão nessa celebração, e eu estou resgatando alguns áudios antigos que são pertinentes ainda para hoje, e a gente passa a semana inteira ouvindo esse áudio, a galera toda ouve o áudio durante a semana, e na sexta a gente se reúne para ou dirimir dúvidas, fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, ou aprofundar o assunto. Então, é toda sexta-feira. Eu tenho um canal, um espaço no WhatsApp, tem um grupo, e nesse grupo eu posto tanto esse áudio quanto o link para você entrar na reunião. Então, se você quiser participar, você pode ir lá no meu como chama? No meu Insta, manda um alô para mim e eu te coloco nesse grupo. Pode ficar tranquilo que grupo às vezes tem muita coisa. Esse nosso grupo não, todo mundo é bem doutrinado. Então não tem conversa, tipo assim, extra não. É só mesmo para conversar o assunto pertinente ao estudo bíblico. Nada, não tem nem bom dia, boa tarde, tem nada disso, figurinha.
Só se o cara não tiver doutrina. Chegou hoje que ele faz, mas rapidinho ele vê que não há reação, então ele para. O Hernani está rindo que ele sabe do que eu estou falando. Então é isso. Mais uma vez, prazer enorme estar com vocês, conhecê-los e conhecê-las. Estou à disposição, sempre que vocês quiserem, basta me acionar. Vai ser um prazer conversar com vocês. É isso. Aminon? Tamo junto, mestre. Galera, estamos chegando ao final. Abre o áudio e fala aí, vai. Estilo Jô Soares. Pô, que isso? Não acaba não. Vigília. E a vigília não vai rolar, não? Mas, eu tô aí, mano. Eu tô por conta. Acho que teve a proposta de apoio à Assembleia Soberana. Vigília. A bicha é batista mesmo, viu? Isso que eu ia falar. Como bons batistas que somos, os favoráveis que erguem uma das mãos. Agora, sério, se a galera... além de eu estar com a internet ruim aqui, o notebook que eu trouxe vai acabar a bateria. Mas se a galera quiser ficar, Vinícius e Pet puderem, aí é aí é com eles, eu jogo aí para eles. Mas marca outro dia qualquer coisa. Isso aí a gente pode fazer sim. E sexta-feira, né? Michelin, cara. Vamos fazer uma live com o Michelin. Fizemos pré, vamos fazer pós. É isso aí, pô. Topa, André? Com certeza, irmão. Vai ser um prazer, com certeza. Um prazer. Conversas com o Pet. A gente está preparando um canal aí da JBB que vai ser isso aí, conversas com o Pet. Ó, gente, já que a gente está no clima bem ameno aqui, deixa eu falar um negócio. Ó. Quando eu convidei o Michelin para esse, eu falei, mano, você vai ser a primeira mensagem e tal, vai ser de 15 a 20 minutos. Aí aí ontem, quando a gente estava aí na onça tentando enviar o vídeo, aí depois ele me mandou um áudio para mim e para o Pet, que ele falou assim: não, mano, deu tudo errado aqui, mas agora deu certo. Aí quando deu certo, as ideias começaram a fluir e eu passei um pouquinho, quanto com a compreensão e tal. Aí a gente está no grupo lá falando as coisas e o pessoal está falando, caramba, o vídeo está pesado, não vem. 4 GB. Qual é o tempo da mensagem? Quanto que deu no total? Aí alguém falou, 49 minutos. Não, sabe o que acontece, irmão? A situação estava tão tensa, mas tão tensa, que eu falei, vou deixar para falar a extensão do áudio por último. Porque se eu falar de primeira, já vai estragar tudo. Porque, a gente pensou que tinha passado 10 minutos. Eu pensei, ele descobriu que tinha. Ele falou, passou um pouquinho, eu pensei, 25 a 30 minutos. Nem falei pouquinho, não. Falei, irmão, estourou tudo aí. Ó. Até Não, sério mesmo, galera, sem brincadeira, cara. Foi muito bom. Cara, sem brincadeira, cara. Ó, eu tava no meio do vídeo assim e tal. Caramba, passa o carro da pizza, vizinho xingando. Pô, às vezes você dá aquela ênfase assim na mensagem, na hora o cara me grita palavrão. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, pô, vizinho, você me quebra a perna, cara. Entendeu? Direto. Aí na hora que fez silêncio, cara, eu fiquei absurdo. Aí já era. Aí deu sensação de tempo suspenso. Não, mas foi muito bom. Para todo mundo aqui foi muito Graças bom. Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Galera, assim, beijo no coração para você. Aproveitar. Aí, ó, fala aí, Sérgio. Assim, já que a gente está nesse assunto aí, né? Quando chegou o primeiro vídeo, 2,27 gigas. Aí eu fui olhar o tempo, ele já era além, já tinha 1 minuto e meio. Você viu, o final tinha 16 minutos, imagina a primeira parte. Além. Aí eu falei que assim, ó, eu tô olhando a mensagem, eu acho que dá para ser a única mensagem, não precisa de uma segunda parte ou primeira parte, porque eu consegui no que eu vi aqui, daria para a gente alcançar o resultado da temática. Vamos seguir. Aí o Pet, cara, mas segura, porque tá vindo a primeira parte. Essa é a segunda. E aí, cara, quando chegou, eu falei pra galera,
mandei um print no grupo. Eu falei, galera, a primeira parte tem 4 gigas. E já são 1h40 da manhã. Isso vai acabar de fazer o download lá para frente. Eu sei lá, cara. Então, o que a gente vai fazer? Aí foi. Muito bom, mas assim, muito cara... A gente parou 3h30, não foi, Serginho? Eu acabei de editar, Michelin, a tua parte 3h30 da manhã, cara. E a gente renderizou o segundo bloco, deixei o segundo bloco só para amanhã mesmo, entendeu? Porque senão eu ia virar e a gente tem que acompanhar, ficar de supervisão. Na conferência em si, mesmo ela sendo toda gravada, a gente tem que estar de suporte para tudo. Mas, cara, assim, o que eu tenho te dizer é você, cara, falou muito ao meu coração, falou muito com a gente. Foi incrível a tua participação. Eu já tinha te ouvido, a gente se encontrou lá no Repensar, lá da JBC, então eu estava lá com aquela galera também. Então, assim, tem sido fenomenal. Assim, a galera que está aí de outras áreas do Brasil, quando voltar aí o momento da gente se encontrar novamente, guarde o nome desse cara. Esse cara, ele causa de fato, ele chega causando no sentido das pessoas te olharem diferente, né, Michelin? E depois o cara quer levar na melhor churrascaria ou na melhor pizzaria da cidade. Isso é fato. Depois da mensagem é isso. Fala aí, Michelin. E ainda quebra a cara que eu sou vegano, vegetariano. Passa vergonha de novo. Aí tu quer fazer, tu faz uma... Vou contar outro testemunho aqui. Aí tu faz uma mesa maneirona, né? Só toma o suco. Agora eu vou redimir meus pecados. Aí vem o Michelin assim, pô, mano, não dá só para fazer um ovo cozido lá? É só pecado sobre pecado. Os caras passam eu sinto que os caras passam vergonha. E depois eles ficam tentando arrumar, entendeu? Caramba, por que vocês fazem isso? Tu já imagina logo, né? Não, churrascaria, toda hora, cara. vamos fazer toda hora, menino. Todo dia, toda hora, cara. Aí vem Michelin, não, se tiver aí uma berinjela e um ovo cozido, eu tô tranquilo. É assim mesmo. Mas, cara, só encerrando mesmo, sinta-se abraçado pela gente, tá? Em nome da JBB como um todo. Aqui a gente tá... aqui a gente é uma família, a gente se denomina uma família. Maneiro, você certamente, cara, entrou para a família, vai ser um dos nomes que eu vou estar sempre indicando, mesmo que esses caras não tenham outros nomes, eu vou sempre estar... Teu nome já começa com A. Eu falei, meu primeiro nome que vem na letra é um cara que começa com A. Então, mesmo esses caras não querendo, eu vou estar te indicando, tá, André? Tamo junto, tranquilo. Irmão. Um abração, grato. Muito grato mesmo. Gente, beijo no coração para todo mundo. Pet, Vini, querem uma palavra final aí? Fique à vontade. Obrigado, gente. Obrigado. Maior prazer. Valeu. O Vini, isso é um obrigado também, né, Vini? Que você fez aí com a cabeça, né? Cara, só agradecer. Tanta correria, tanta loucura, tanto adrenalina para fazer um PPJ acontecer e dar tudo certo no final. Só agradecer a galera que participou, quem pôde contribuir com a gente e Deus que fez tudo funcionar, porque as nossas possibilidades e a nossa conexão à internet não seria possível fazer o que a gente fez. Sim. E obrigado pela galera que trabalhou diretamente. Especial trabalhar com vocês e vamos crescer, vamos tentar fazer cada vez melhor. Gente, para esse ano nós não temos mais atividades de estilo culto, né? Pode ter uma live ou outra de Instagram, mas atividade grande assim esse ano a gente não tem, né? Normalmente em janeiro acontece o Pés no Arado, mas como a gente está nesse esquema aí de pandemia, a gente pretende fazer o Pés no Arado em julho, tá? 7º mês do ano, nas férias de julho. E o Despertar, que normalmente acontece em julho, vai acontecer em novembro, tá bom? Então, só aí para vocês poderem organizar a agenda de vocês, quem acompanha aí as coisas. E é isso. Tamo junto aí. Obrigado por isso tudo. Vocês fizeram parte aí da última programação do ano, tá? Gratidão. Estamos fechando o ano com vocês. Gratidão aí por tudo isso. Que Deus os abençoe de uma maneira muito especial e estamos juntos aí em qualquer situação.
Valeu? Beijo no coração. Já bless. Que já abençoe vocês. Tamo junto. Muito bom. Ai, cara. Muito bom.